Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar nessa segunda parte de Plutão, nos ciclos de Plutão. Vamos continuar aquele nossa conversa na primeira parte. Eu comecei, na realidade, esses vídeos sobre Plutão, primeiro falando sobre a parte mitológica, depois falando sobre os ciclos que Plutão percorre ao passar em cada signo durante os 18, 19 anos é, do seu ciclo, né, da sua circunvolução ao redor do Sol, visto que isso aqui é uma circunvolução muito longa, que dura mais de 250 anos. E a gente tinha parado no signo de Virgem, então eu fiquei de continuar balança até Aquário, porque está entrando em Aquário, né? O Plutão entra em Aquário definitivamente, como eu falei, deixa eu ver aqui a data certinha para falar com vocês, que de cabeça não me lembro. Eu sei que ele já esteve no primeiro grau de Aquário, depois ele deu uma retrogradação, né? Ele fez uma retrogradação, tá? É, e aí, na retrogradação, ele terminou essa retrogradação, deixa eu pegar aqui nos meus programas de astrologia, tá? Para eu dar para vocês as informações adequadas. Eu tenho esse programa que se chama A Ephemeris, ou efemérides, só que são efemérides online, né? Eu tinha as efemérides de Rafael, todos em livros, né? Eram livros grandes, né? E agora a gente usa praticamente sempre tudo que é digital. E esse é muito bom, esse programa. É um programa que te dá não somente a posição dos astros, mas também as declinações e os aspectos, né? Isso é muito útil quando a gente faz o horóscopo, né? Porque a gente vai lá ver o que está acontecendo no céu para depois transmiti-lo. Então, olha, ele vai entrar, ele está 28, já saiu da retrogradação, 29 em dezembro, é isso. E em janeiro, né, na última semana de janeiro, nos últimos 10 dias de janeiro, lá para o dia 22, 23 de janeiro. Mas é claro que o signo, que quando um planeta está chegando perto do signo seguinte, assim como acontece com o planeta no nosso mapa natal, quando ele está chegando perto da casa seguinte, também a gente já sente a influência dele. E a influência de Plutão nós já estamos sentindo há uns 10 anos. Essa grande revolução social que ele está provocando, uma delas também foi marcada pelo Covid, né, que aconteceu no final, no início, né, de 2020. Vamos lá falar de Plutão em balança. Eu vou compartilhar com vocês, espera um pouquinho, share screen aqui, vamos ver se eu consigo fazer isso bonitinho. Se ele aparece para você, apareceu. Pronto. Então, aqui tem aquela roda que eu já tinha colocado no primeiro vídeo, e nós estamos começando agora a entender o que aconteceu entre os anos 72 e 73, lembre-se sempre um pouco antes, um pouco depois, e 84. Na realidade, aqui está marcando praticamente só 12 anos, mas em certos casos ele leva mais tempo num signo, né? Ele começa a influenciar um signo porque ele tem um ciclo que vem, deixa eu pegar aqui as informações adequadas, do ponto de vista astronômico, né? Eu tenho nesse lindo, lindo pôster, assim, ó, eu vou mostrar para vocês. É um pôster, acho que não dá para vocês verem. É um pôster antigo que eu tinha pendurado, agora ele aqui nesse meu apartamento não está pendurado. Mas aqui ele fala, assim, sobre Plutão. Ele tem uma velocidade de 16.920 km por hora, leva 6 dias e 9 horas para rotar sobre si próprio, 247 anos e 8 meses para passar a revolução solar dele, ou seja, passar ao redor do Sol. Então, se você divide isso nos 12 signos, deixa eu ver quanto dá.
né, para a gente não dar informações erradas, e a gente aprende na escola, nas escolas e tudo, depois aquilo passa da nossa cabeça. Mas quando a gente fala de signo, o que seriam 250 anos? 250 anos fala que a oposição ocorre com 125 anos. Ninguém consegue vivenciar uma oposição do planeta Plutão. Mas nas eras precessionais, isso é muito importante. Você vê que nem sempre aqui são as entradas são um pouco diferentes uma das outras, né? Por causa que a velocidade não é constante. E tem muita coisa que, bom, quando eu comprei esse pôster, que eu acho que eu comprei esse pôster na França ainda, ele é, bom, assim, a própria astronomia vai descobrindo cada vez melhor, né? Vão chegando mais perto, vão se conhecer muito mais, apesar que o Plutãozinho, né, escondidinho lá no final, ele é irregular. Às vezes ele fica mais perto da, da Terra do que Netuno. Então, ele é muito irregular e é mais difícil da gente falar dele regularmente. Mas voltando aqui ao signo de balança. Símbolo de balança. O que é balança? Balança são dois pratos de uma balança, ou seja, a busca do equilíbrio e da harmonia. E nos indivíduos e nas nações, esse signo de balança, o Libra, né, faz uma influência de comunicação e de relacionamento. Por quê? Porque ela se opõe a Áries, né? Se Áries é o conquistador, aquele que vai conquistar, eu tenho o deus da guerra como regente, Libra tem o Vênus, que é o planeta mais caracterizado com os relacionamentos humanos, com os acordos com as sociedades, com casamentos também, ou seja, do ponto de vista de relações amorosas. Então, naquele período, nasceram muitos movimentos políticos e sociais que se opunham às liberdades pessoais. Por quê? Porque aqui é o eu, aqui é o tu. Ou seja, eu e você, né? A gente fala você. Em certas regiões no sul do Brasil fala tu. Mas é assim, eu em oposição ao outro, ou os outros, né? Então, no social. Então, parece que houve mesmo uma oposição ao poder dos sindicatos, à liberdade sexual, à sociedade que era muito permissiva e algumas escolhas existenciais individuais, movimentos espirituais e seitas e educações criativas, ou seja, se manifestou o desejo de voltar para trás, voltando talvez a um período mais restritivo. É claro que não deve ter sido só por causa de Plutão, porque a gente pode também olhar quais eram os outros planetas que estavam ali, ou em Libra, ou fazendo aspecto com esse mesmo Plutão em Libra, né? Parece que houve uma necessidade de moralidade, de controlar a moralidade nesse período. E parece que é nesse período que começou aquela coisa de os políticos, porque não esquece que Plutão rege a classe política, controlar aquilo que é a moralidade de cada país, ou de cada um, ou de cada nação. Se tratava essencialmente de uma reação de transformação que precisava ser feita dentro das sociedades. Então, o que a Plutão tentou demonstrar para o mundo, ensinar para o mundo, ou demonstrar para o mundo? Que era muito importante que os países cooperassem entre si, porque não esqueça que Libra, também em astrologia mundial, se relaciona com os outros, os países limítrofes, os parceiros inclusive comerciais, por que não? Né? Não esquecendo que Libra, sendo um signo de ar, está fazendo um sextil com Gêmeos, né? Aqui, ó, né? Que é um signo de ar, e também com Aquário, onde ele está agora, né? Entrando. Nos anos 80, aconteceram muitos problemas. É, começaram os problemas realmente mundiais, seja por causa das novas técnicas, aquela coisa da poluição, né, mundial. Por quê? Porque os modelos, né,
das fontes energéticas causavam justamente essa poluição. E, às vezes, a poluição do teu vizinho vinha incomodar o seu também, né? Porque se o teu vizinho faz uma fogueira ou na casa dele, a fumaça vem para sua casa. Então, começamos a perceber essa globalização, não esquecendo que no zodíaco, nós sempre relacionamos daqui para cá planetas de desenvolvimentos mais individualistas, e daqui para cá, mais sociais, mais versados para o outro, ou seja, do 7 ao 12, mais resolvidos para, assim, a gente focalizar o que é o outro e a nossa relação com o outro. Então, de uma certa forma, pode ter ocorrido também, sabe, quando começou aquela focalização na Amazônia, na destruição, o pulmão do mundo, começou nesse período, tá? É, eu acho que teve também uma coisa que fala que nesse período que se acentuou muito, é o fundamentalismo islâmico, tá? O qual nós estamos vendo agora por causa de um trigo, de um sextil, né? Porque o Plutão está aqui atualmente. Então, quando esses grupos, as repúblicas islâmicas do Oriente Médio, se formaram, foi nesse período. Também teve, por exemplo, na Inglaterra, a regência, ou como é que eu poderia dizer, o domínio da Margaret Thatcher, que foi a dama de ferro, né? Que segurou ali a Inglaterra com um braço forte. E era mulher, era uma Vênus, né? Nesse período também, é, o comunismo, né? A União Soviética recebeu os primeiros problemas, assim, conseguiu, é, é, enfrentou os primeiros problemas com a morte dos velhos líderes políticos. A China, ao mesmo tempo, se mudou, eles se encaminharam para um novo capitalismo, ou seja, é um capitalismo ocidental, mas que tem um fundo comunista. Então, eles chegaram, um pouco como os pratos da balança, eu fico de um lado um comunismo, mas do outro lado eu vou para o Ocidente. E eles tentam se equilibrar, até hoje estão criando um novo exemplo, né, de governança de país, né? A situação econômica naquele período foi muito difícil, muito. Aqui teve também o período no qual o Brasil perdeu, terminou com a ditadura militar e entrou no período da liberdade, acho que foi a primeira votação depois, né? Isso foi entre 72 e 84, eu acho. É por aí. Então, se libertar do quê? Se libertar desse Marte, né? Vênus fazendo um acordo com Marte. Os velhos modelos também industriais estavam se terminando, tiveram que modificar para cuidar melhor também do sustento, da família, das mulheres, né? Dando creches, por exemplo, ajudando as mulheres a terem um melhor destaque. Inclusive, aí quando eu falei da Margaret Thatcher, eu me lembrei por causa da mídia, né? Ela aparecia muito na mídia nesse período. Um período de transição. E os valores sociais também foram colocados muito em. Foram verificados, foram vistos, não esquecendo que Plutão, que é um planeta que rege muito o sexo, as relações sexuais, ele sempre, quando ele passa no planeta, também leva esse questionamento, né? E nesse período houve maior desejo de uma liberdade e talvez até aumentando divórcios, apesar que eu acho que começaram um pouco antes, né? Porque depois vem sempre o Saturno para colocar leis, né, sobre isso. Então, quando a sociedade exige alguma coisa, depois vem o Deus do tempo, o Deus Saturno, que fala, então eu vou colocar uma lei lá em cima, né? Então, um faz as revoluções, faz as grandes mudanças, grandes transformações, e os outros vêm legislar e colocar as coisas no lugar. É um trabalho dos deuses, né? Das forças arquetípicas que regem
os movimentos sociais. De 84 a 95, aqui está falando mais ou menos, também lembro que não é nunca exato, não é que começa dia 1º de janeiro de 1984, não é isso. Tem uma transição entre um e outro, quando Plutão entrou em Escorpião, ali sim, energias no signo que Plutão rege, forte, né? Aí, é claro que as energias disponíveis eram mais intensas, porque ele estava domiciliado, né? E parece que é, ele está botando, assim, está mostrando para o ser humano o que vocês fizeram até agora está na hora de examinar, deixar para trás aquilo que não serve mais e abrir espaço para novas conquistas, novo futuro. As energias de Plutão em Escorpião, elas são mesmo de transformação, de renascimento, de regeneração e de renovação, tá? E é claro que é sempre fim e inícios. Nesse momento, eu acho que assim, teve problemas políticos muito fortes, porque os políticos que estavam ainda conectados aos velhos ideais tiveram que se transformar, né? Mas o que eu vejo muito, muito, muito forte foi, primeiro, a humanidade que teve que enfrentar também é, com muita, muita intensidade as catástrofes climáticas, a poluição, desse jeito vamos acabar com o planeta. Então, teve uma maior consciência de que precisávamos fazer alguma coisa de muito, muito importante nesse período. Uma outra coisa que eu vejo é a parte sexual. Por quê? Porque do mesmo jeito que a liberdade sexual que apareceu na época dos anos 60 com a pílula, e se estabeleceu no número de filhos que eu quero, né, especialmente para a mulher, com a pílula anticoncepcional, nesse momento a liberdade sexual teve que enfrentar a morte. Eu sempre falo, eu me lembro quando examinei esse aspecto em outros artigos, né, escritos no meu site, né, no astrosírios.com.br ou no Somos Todos Um, tem artigos escritos por mim há muito tempo, né, que falam exatamente disso, ou seja, dessa focalização do que é sexo, amor e morte. Mas, na realidade, é a atração sexual, que é a mesma que produz a maior, acho que é a explosão de felicidade, né, no orgasmo, quando dois seres se encontram para o prazer, é chamada de pequena morte, porque, na realidade, na total entrega de um ser ao outro, que lhe oferece o prazer, você também se escraviza dentro desse relacionamento. E aí vem aquela história dos relacionamentos tóxicos e também das agressividades que tem como início essa possessividade relativa ao signo de Escorpião. E apareceu a AIDS, tá? A primeira energia que a gente viu realmente que veio do Plutão em Escorpião. Comportamento sexual, tanto que naquele período se questionou muito, né? Achando que era só porque as pessoas tinham comportamentos sexuais que não eram assim do feminino com o masculino, né? Era masculino com masculino, especialmente, e aí veio a homossexualidade, foi questionada, dizendo são vocês que estão espalhando essa morte. O que depois, com o tempo, percebeu-se que também não era tão grande, mas como é, o que precisou nesse período? Aceitar, aprender, usar o sexo com responsabilidade. E aí entrou, provavelmente tinha um aspecto de Plutão nesse período de Saturno, que falou, então, vocês vão usar camisinha, vocês vão se precaver com as doenças sexualmente transmissíveis, tomam cuidado, porque ali tem prazer e morte, né? O mundo, nesse período também, percebeu que esse impulso sexual que gera a vida, porque se não tivesse esse impulso sexual e esse prazer é, anexo,
a esse impulso, nós não teríamos civilizações com filhos, né? A gente deixaria de fazer filhos, cada um se divertiria por si próprio e não teriam mais filhos. Então, aqui também tem aquela coisa, a morte regenerada dá lugar à vida. É muito interessante que tenha surgido nesse período. Uma outra coisa que começou a aparecer também é que é um movimento evolutivo, ou seja, aceitar todo mundo. Percebeu-se que o conceito de o mundo é um só, o planeta é um só, nós vivemos num só barco, né? Começou nesse período, que fala que não existe raça, cor de pele, religião, né? E que há uma necessidade que quando existe é, negar esse fato, que todos nós temos os mesmos impulsos e temos os mesmos desejos, cria a morte, né? Deve ter tido também alguns problemas relativos, porque sempre que um planeta como Plutão entra num signo, ele acaba focalizando o eixo. Quando eu falo de eixo, é o oposto, né? Então, problemas com, por exemplo, investimentos, grandes empresas ou grandes bancos, né? Sobre problemas de dinheiro, né? Uma focalização na parte do dinheiro, das heranças. E eu acho muito importante também que a política mostrou que, nesse momento, as ações radicais levavam grandes empresas a subir e a fracassar a mesma rapidez. O homem tem que ficar na frente do mundo que ele precisa reconstruir, porque ele está sendo ameaçado de morte. Mas não é só a sociedade, mas o próprio planeta Terra. Então, aqui foi um período muito, muito, muito forte dessa focalização, dessa é, planeta, né? O planeta e da política ambientalista, né? A política no qual se falou muito do buraco de ozônio, aí, nesse período, né? Eu nunca tinha ouvido falar do buraco de ozônio antes desse período. Mas a energia, ela pode ser é, focalizada, redirecionada para renascer como no mito da Fênix. Então, a gente não pode esquecer que quem consegue dar a volta por cima, quem consegue voltar, ele renasce como Fênix, renasce para a luz. E aí, em 95, né, um pouquinho antes, um pouquinho depois, os efeitos positivos começaram a aparecer, porque após ser enfrentado sexo, poder e morte. Poder, quando eu falo poder, é poder político, poder é dos grandes ditadores, né? Então, as grandes transformações que ocorreram nesse período, entramos num período de Plutão em Sagitário. Vou fazer uma pausa para tomar uma água. Espera um pouquinho aqui que eu não sei fazer isso direitinho. Pronto, vamos lá. Então, vamos voltar aqui, tá? Eu vou pegar de novo o share screen, vamos ver se ele me traz o... Isso, ok. Então, estamos falando do Plutão transitando em Sagitário. Já está bem mais perto da gente, então mesmo as pessoas mais jovens vão começar a lembrar que aqui é o período da mudança, né, do século XX para o século XXI. O mundo se torna globalizado. Por quê? Porque Sagitário, signo de fogo, né, no nono signo do zodíaco, ele se relaciona com os países estrangeiros, com... De um lado, tem aquele lado filosófico, né? O sagitariano gosta de conhecer o mundo, conhecer outras culturas, né? Eu vejo muito assim, especialmente na televisão, né? Aqueles vídeos de aventuras ou os vídeos sobre natureza, eh, a natureza selvagem, né? Então, isso tem uma relação muito grande com esse Sagitário. E o Plutão entrou ali em final de 95, ficou até 2008, um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? A energia de Sagitário se concentra, primeiro, também na religião, né? Religiões, as várias religiões. Algumas se expandiram, outras foram até
focalizadas negativamente, né? Nós tivemos, assim, problemas com, por exemplo, no Brasil, as religiões afro-brasileiras, por exemplo, né? Que ganharam foco, mas às vezes de maneira negativa. E focam nas leis, né, legislação, juízes, né, que se tornam às vezes mais poderosos e aparecem mais, e a educação superior, as universidades e os intercâmbios universitários, as pessoas começaram a viajar para o exterior para fazer pós-graduação e conhecer outras culturas e outras línguas, e viagens internacionais. Então, deu um lance de liberdade, pular a cerca. Eu sempre falo que quando a gente vê essa seta aqui do arqueiro, que ela está em 45 graus, ela nos ajuda a pular, né? Quando a gente tem uma cerca, a gente pula, como faz o cavalo, né? Quando a gente vê na hípica. Então, as tendências a ir conhecer outras religiões e a incorporá-las também, que na realidade teve um início nesses anos aqui, tá? Mas ele se expandiu muito nesse período, tá? Nesse período de Plutão em Sagitário. Foram também, acho que teve uma reflexão sobre os valores espirituais e morais, e talvez as religiões, mesmo o catolicismo, começaram a sofrer uma grande transformação interior, né? Novas religiões, mas na realidade não são novas religiões, são novas crenças, talvez menos limitantes, né? Menos restritivas. Isso dogmas, por exemplo, foram questionados, e o campo filosófico ganhou muito espaço, tá? Muitos conceitos religiosos, tá? Que estavam inadequados às sociedades foram caindo um por um, porque as pessoas tiveram acesso a uma maior as universidades, as viagens, e aí a pessoa foi lá para a Índia, viu uma outra maneira de ver a religiosidade. Você pode ir para um outro país e perceber que os dogmas são limitantes para o ser humano. Isso é coisa de Sagitário. Sagitário não gosta de limitações mentais. É, eu acho que também houve muito novas ideologias democráticas, é, que causaram conflitos internos em muitos países, no qual os regimes eram opressivos, né? 2008, especialmente, nós tivemos uma mudança muito grande, aí foi por causa do Urano, também, que entrou em Áries. Então, olha, 2 signos de fogo, né? A sociedade percebeu que ela precisaria de maior liberdade de pensamento, né? Eu me voltaria para a Grécia Antiga, onde os filósofos discutiam as razões da vida, e eu acho que isso ganhou muito. Todo mundo foi fazer intercâmbio, todo mundo foi fazer, vou fazer um master, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer não sei o quê, porque todo mundo teve um influxo muito grande, né, daquilo que é o ensino e o aprendizado, porque se no período de Gêmeos é o período do aprendizado escolar, aqui você pula, vai para outro campo, abre visão para outras formas de se sentir incluído nesse planeta Terra, com um foco mais, como é que eu poderia, menos preconceituoso, tá? Mas entra 2008. De 2008 a 2022, não esquece que é no finalzinho, aqui, no finalzinho de Capricórnio, que houve a grande conjunção planetária que provocou esse grande catástrofe, eu chamo de catástrofe social provocada pelo Covid, politicamente dirigida, tá? Politicamente dirigida, causada por, sim, Plutão e os outros planetas que se juntaram todos aqui, né, lá para o novembro, dezembro, na realidade foi no início, né, fevereiro e março, que começou o lockdown, lembra? Todo mundo foi fechando, e máscara, não podemos falar, mas isso foi aqui. Quando iniciou essa transição,
Parece que houve uma volta, uma necessidade de consolidar, que os países que tiveram as maiores contestações políticas precisaram consolidar as novas posições, né? E mudando, colocando as novas ideias que tinham sido elaboradas, né? Porque lembre-se que Sagitário é muito de ideias, né? Ele vem muito de ideias, abre, vai criando coisas o tempo inteiro na mente, vai propondo mudanças. E aí entra a necessidade de estruturar, né? De estruturas. Aqui entra a necessidade de colocar estruturas. Talvez sejam estruturas arcaicas, sim, uma espécie de saudosismo, sabe? Quando a gente fala, eu sou velha, né? Então a gente fala assim, no meu tempo, ai, que bom tempo aquele. Ai, a gente ia para a rua, as crianças brincavam na rua. Gente, a roda não volta para trás, ela não vira desse lado, ela vira assim. Então, você tem que seguir o curso das coisas, as coisas mudam, né? E você se adapta, a sociedade se adapta. Eu acho que saber quais são as novas direções, então vai começar agora, especialmente a partir desse ano de janeiro, mas nós já estamos sentindo isso há uns 10 anos. Ou seja, o próprio Covid, eu acho, o Covid, né, o COVID, essa pandemia que bloqueou o mundo inteiro, que também teve uma relação com peixes, tá? É, por causa de ser a parte farmacêutica, a parte de doença, né? Mas é o Plutão que trouxe a morte, gente. Olha quantas mortes coletivas, porque o Plutão faz isso. Do mesmo jeito que aqui a morte era relacionada com o sexo, aqui a morte, ela foi comandada pelos grandes políticos, tá? É isso, foi uma ação plutoniana, a meu ver, tá? Esse é o meu ponto de vista. As estruturas políticas e econômicas mais antiquadas e mais velhas levam um chacoalhão, mas são os velhos esquemas que têm que ser modificados, e nós estamos vendo isso, essa necessidade de mudar os velhos esquemas. O próprio, assim, os países que se desmantelaram, os países que tinham ditadores, que mantinham unidos, né? Eu me lembro que eu estive na Iugoslávia, na época que ainda tinha um ditador, antes dela se tornar, se separar, né? Croácia, e depois, eu me lembro que nós atravessamos a Iugoslávia e fomos até, não pudemos atravessar a Albânia, a Albânia, que hoje em dia está na União Europeia. Então, olha quantas modificações sociais ocorrem quando passa Plutão para transformar o sistema político e econômico. Isso aconteceu nesse período aqui, especialmente nesse período. Porém, nesse período aqui também aconteceu aquela queda dos ditadores que ficavam ali nos países da África do Norte, países muçulmanos, coisa que, a meu ver, foi prejudicial, porque nesses países, por causa das muitas tribos, muitas etnias, aumentou também uma oposição ao território, à minha casa, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né? Que aconteceu aqui, a Primeira Guerra Mundial, aqui a Segunda. Então, aqui é o meu território. Nesse período, a guerra fazia trincheiras para manter a fronteira. E aqui nós estamos vendo de novo, esse desmoronamento das fronteiras, essa mudança de fronteiras que está acontecendo, inclusive com a guerra da Ucrânia e da Rússia, e essa do Hamas, enfim, eu acho que é o fundamentalismo islâmico contra, novamente, o povo hebraico, né? Contra o Estado de Israel, que eu não acho que seja só uma questão religiosa, sim, é uma questão religiosa também, mas é uma região de posse de terra, posse, essa terra é minha. Então, isso tem muito esse conflito, né, entre o que é meu, a minha casa, e o que eu conquisto, porque não esqueça que o signo de Capricórnio, que é um signo violento, considerado violento, apesar de ser regido por Saturno, que é um planeta de ponderação, de limitação, mas é um planeta que não se mexe, ele não quer mudanças, ele não deseja as mudanças, ele quer voltar à forma como era antes. E aí, qualquer contestação é mal vista. Tensões internacionais que enfrentam, né, a ex-União Soviética e
tentam colocar e fingir que é mais democrático, que tem mais liberdade, mas as ações são sempre muito, muito violentas e muito limitativas, eu diria, né? Eu acho que também aqui fala que há uma grande necessidade da gente ver e nos preparar agora para essa era de Plutão em Aquário, para que haja mais união social e mundial entre países, colaboração entre países. Se conseguirmos vencer esse período de Plutão, dessa transição, né? Essa transformação mundial, ela vai levar a gente a viver de maneira harmoniosa, não sei, né? Eu espero. Eu não estarei muito, não vai dar para mim muito tempo de eu ficar vendo toda essa transformação por causa da minha idade. Porém, eu desejo que o mundo, porque eu tenho filhos e tenho netos, como vocês podem ter, e nós queremos que essa transição se faça, que venha um período de igualdade, fraternidade, né? É, mais inerente ao signo de Aquário, que em mundial eu considero que ainda tem um Saturno ali impondo novas posições, mas também tem Urano como regente moderno. Então, vamos ver o que que nós vamos ter no signo de Aquário. Tomar uma água, tá? Espera um pouquinho, eu tomo uma água. Não quero interromper, porque tá assim, tô no finalzinho. Isso. Então, signo de Aquário. Então, entra agora, 2023, porque aqui fala 2022, mas porque teve mesmo, né? Ele chegou no ponto, depois retrogradou uns 6 meses e agora ele vai voltar em janeiro. Símbolo de aquário. O aquário é o portador de água. Na realidade, é uma fonte, mas tem um ser humano que está versando a água. O que que ele faz, né? O símbolo, né, de aquário, que é o símbolo da, acho que é da estrela, se eu não me engano, no tarô. É uma pessoa, uma figura humana, pode ser homem ou mulher, que ele tem dois jarros. De um jarro, ele recebe das estrelas as informações, nesse caso seria o ar, né? Vem através do ar, mas ele versa a água dentro de um riacho onde todos podem beber. Gente, essa é a verdadeira sociedade que todos sonhamos. Espero que nesses próximos 20 anos, né, 19 anos, isso aconteça realmente. Porque quem que vai conseguir ver depois a Terra com Plutão em peixes, né? Não quero nem pensar que mundo será, né? Se a gente não conseguir. Então, a velha civilização, as civilizações estão sendo questionadas. E aí entra também aquelas crenças, né? Eu estou vendo também uma oposição com esses ditadores, né? Esse pessoal que se mostrou como ditador. Então, essa figura ditatorial o Plutão vai demolir as pessoas vão se juntar em grupos sociais contra qualquer tipo de cerceamento. E o cerceamento pode vir também é, assim, a oposição a esse cerceamento pode vir em grupos sociais, no aumento das, por exemplo, políticas sociais e econômicas e até socialistas e comunistas, porque esse é um signo do socialismo e do comunismo aqui no Peixes. E eu vejo que o Plutão, ele transforma oferecendo para você muita dor. Lembre-se sempre, que eu sempre falei sobre isso desde numa outra coisa. Não se faz transformação sem dor e sem sofrimento. Não se faz transformação sem perda. A própria, né, a lagarta, quando ela entra dentro do casulo, ela precisa ficar lá, ela precisa sofrer, ela não come, ela fica enrolada, né, até ela poder criar asas, mas ela cria asas através da dor. E ela só vai poder sair do casulo quando essa transformação estiver completa, porque se a transformação não for completa, ela morre.
não abra um casulo antes, né? Às vezes eu me lembro quando era criança, eu via os casulos pendurados, ia lá como criança com um bastão e tchum, jogava no chão, às vezes esmagava, queria ver o que tinha dentro. Tudo bem que era uma curiosidade infantil, mas é uma crueldade contra a vida, né? E é como uma criatura. Vocês perceberam como a gente está falando de liberdade de aborto? É a mesma coisa, é exatamente isso, Plutão, que está entrando em Aquário. Eu faço o que eu quero do feto que está na minha barriga. Está aumentando muito nesse período de transição, especialmente, o questionamento das violências sexuais, especialmente, claro, homens contra mulheres, porque a mulher é a parte fraca, ainda existe muita morte de homens contra as mulheres, e vai ser questionado muitos grupos é, pedófilos, né? Essa coisa, por quê? Até porque a internet espalhou isso também, né? Com uma facilidade incrível. Em Aquário, nós temos que pensar que não sou só eu, mas somos nós. Então, tudo tem que ser coletivo, tudo ser compartilhado. Se querem ver uma coisa que eu acho fantástica sobre essa ideia aquariana, são os kibbutz. Não estou falando de religião, tá? Estou falando dessa coisa de vamos colocar um grupo de pessoas juntas, porque juntos somos mais fortes e podemos enfrentar melhor as dificuldades. Então, se você estiver em comunidades que têm os seus ideais, poderá fazer uma grande transformação. E aí é também uma transformação da vida na Terra, porque nós estamos percebendo que tudo bem que o homem está querendo passar até os limites do nosso sistema solar com as novas tecnologias, né, com esses novos satélites, com os novos as conquistas, né, do universo, mas estamos querendo conquistar muito fora e não estamos olhando dentro. Isso também é aquário, porque o aquariano ele é capaz de passar por cima de uma pessoa que está na calçada deitada, porque está olhando lá o acontecimento social. Então, ele se importa mais, às vezes, com o coletivo do que com o indivíduo, que é uma coisa mais pisciana, né, ou virginiana. Nós podemos ver que, quando o Plutão passou aí no seu ciclo anterior, foi quando nasceu o Estado Democrático da América, quando é, foi redigida a Constituição, ou a Carta dos Direitos Humanos, quando a Revolução Francesa, com liberdade, igualdade e fraternidade. Portanto, nós vamos voltar a esse momento, mas lembre-se que as grandes revoluções se fazem com cortes na cabeça. Muita gente vai cair, muitos poderosos vão perder o espaço. Enfim, eu acho que, apesar de tudo, nem a França não concretizou o ideal revolucionário. Por quê? Porque, na realidade, nós não conseguimos ainda assimilar essa mensagem, que é a mensagem de a minha liberdade termina onde termina a sua, eu tenho que olhar para você, para a diversidade, de qualquer coisa. Cor, liberdade religiosa, liberdade sexual, não importa. O indivíduo não pode se sobressair à comunidade e ao outro, né? Seja o que você pode ser de melhor. Desenvolva seus talentos, suas qualidades da maneira melhor. Não prejudique o todo, ou seja, não prejudique os outros. Então, aqui a individualidade por exemplo, eu acho que se vê as monarquias, né? Vê que com a morte da rainha Elizabeth, que era, não sei se era Capricórnio, mas tem ascendente Capricórnio, acho que alguma coisa assim, agora não me vem na cabeça, posso dar uma olhada. Mas você vê que o Charles, ele já é ecológico, ele já vê isso, e provavelmente a própria monarquia está se desmanchando, está se tornando mais, eles são iguais a nós, né? Então, por que que eles têm que reinar? Isso vai ser muito questionado nos próximos, praticamente, 19 anos, tá? Eu acho que teremos uma nova política não mais baseada só no lucro, só nas grandes multinacionais, mas até mais
em grupos. Eu vejo, por exemplo, mesmo na Europa e provavelmente no Brasil, eu estou vendo esses grupos, por exemplo, as cooperativas. Cooperativas que, eu vou vender para você o produto da cooperativa de uma forma mais barata e mais direta, sem grandes intermediários dos grandes multinacionais, porque você vai ter proveito e eu também vou ter proveito. Então, acho que essa é a mensagem maior que da gente esperar com essa grande mudança. Lembre-se que as mudanças não se fazem de um dia para o outro, e normalmente tem aqueles, do ponto de vista mundial, eu acho que chega a ter uns 10 anos de gap, né, entre a transição, e no próximo vídeo eu vou falar com vocês de o que vai fazer o Plutão, dependendo da casa onde está no seu mapa. Tá bom? Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Eu te aguardo. Não esqueça, se inscreva no meu canal, faz um clique, põe ali, porque assim, quando eu posto as coisas, eu vou tentar ser mais organizada também, graças a Deus. Agora, a minha vida está entrando assim num período mais tranquilo, apesar do Urano estar em cima da minha Lua, e eu vou ter para vocês muita novidade, muitas coisas para contar, para falar sobre astrologia e, por que não, sobre tarô, sobre espiritualidade, que é tudo, são todos assuntos dos quais eu estudo e dos quais eu me interesso pela minha natureza, e há muitos anos, e sempre com o desejo de ajudar vocês e me ajudar. Agradeço vocês. Namastê. Fiquem com Deus. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Tchau.